Tem gente que usa religião pra roubar, pra enganar, pra manipular, e isso é um problema extremamente grave, um abuso de poder e confiança indescritível e nojento, e colocar o Estado pra tentar resolver isso não vai melhorar a situação nem um pouco, muito pelo contrário, vai piorar. Eu tô falando isso por causa do caso do pastor Mirim, que, se você não conhece, é um moleque de 15 anos de idade que tava pregando e fazendo pregações extremamente criticáveis, de várias formas diferentes, e olha que eu sou evangélico, o que ainda é novidade para várias pessoas, tipo, eu me converti há mais de 2 anos, mas tem ainda gente descobrindo, eu suponho, mas tudo bem, eu não fico falando muito disso no canal, porque eu acho que não tem nada a ver, mas nesse caso tem. Tem esse pastor, ele ficou extremamente famoso por fazer pregações extremamente questionáveis, que muita gente tá chamando de golpe, estelionato, etc. Eu não vou entrar no mérito disso ou não. Ele virou meme, ele foi pra podcast, ele foi zoado, ele foi ameaçado. Teve gente fazendo ameaças extremamente críveis contra ele. A família dele foi pra polícia, fizeram BO, etc. E no fim das contas teve uma decisão de Conselho Tutelar e Ministério Público, que não é pública, a gente não sabe exatamente o teor dela, porque envolve um menor, então isso tem sigilo. Mas o que se dá a entender é que no fim das contas cortaram as asinhas dele, com uma intervenção estatal, e ele não pode mais pregar, ele não pode ter mais redes sociais. Notem, não é que ele não pode mais pregar em redes sociais, ele não pode, tipo, postar um story, assim, comendo um bolo com a tia. Não pode. E ele vai voltar pra escola porque ele não estava mais indo presencialmente, ele estava indo remotamente, porque ele estava trabalhando como pastor, viajando pelo Brasil inteiro e tudo mais. E teve gente defendendo isso, falando assim, eu fico feliz que o Estado interviu nisso porque eu não gosto das pregações dele, eu acho que ele estava sendo picareta, desonesto, estelionatário, ou o que for. Então, portanto, eu acho legal o Estado intervir nisso. O que eu quero que vocês entendam é que, assim, mesmo que você ache que o pastor Mirim estava cometendo uma coisa que você considera um crime, ok? Mesmo assim, dar ao Estado poder de vigiar e punir religiões é, na prática, criar uma polícia de fé. E isso vai dar muito problema. Isso é um problema hoje? Pessoas abusando de várias religiões para ganhar vantagens? Sim. E isso precisa ser resolvido de outras formas que eu quero conversar aqui com vocês, não só do meu ponto de vista de libertário, mas curiosamente também, e não só do fato de eu ser evangélico, mas muita gente não sabe disso. Eu já fui mágico profissional, e das pessoas que sabem disso, muita gente não sabe que, além disso, eu também fazia hipnose, tipo, de palco, sabe aquelas paradas de performance que o pessoal cai e tudo mais, né? Teoricamente eu sei fazer isso. Eu nunca fiz isso, eu já fiz coisas de hipnose de palco, de entretenimento, tipo, eu já fiz gente alucinar que tava em Hogwarts, por exemplo, era super legal. Mas o tipo de mágica que eu fazia, de mentalismo, de hipnose, etc, etc, muitas vezes é abusado por outras pessoas pra passar golpes, pra usar em performances religiosas assim e abusar pessoas. E o que mágicos fazem alguns mágicos famosos fazem nessa esfera sobre isso, é educar o público. Eu nunca vi algum deles chamando por intervenção estatal. Então eu quero também falar sobre isso, de como a gente pode de fato resolver esse problema de charlatanismo dentro de religião, sem julgar aqui se o pastor Mirim é ou não primeiro, porque não sei, não cabe a mim teologicamente julgar isso, eu não sei, eu não tenho o nível teológico, teórico suficiente para discutir o que ele está fazendo ali. Eu posso ter as minhas impressões como um seguidor, como uma pessoa recém-convertida, mas eu não quero entrar no debate teológico. E eu também não quero entrar no debate penal disso ou não, porque, primeiro, que você tem um monte de risco judicial, e segundo, que não interessa para o meu argumento aqui. Mesmo se você acredite que ele está usando isso para se aproveitar das pessoas, eu gosto de fazer esse tipo de argumento. Eu vou tentar concordar ao máximo com você e ainda se mostrar que você está errado. Mesmo que você acredite isso, esse ser o seu ponto, e eu acho que existe um risco considerável, não é uma boa ideia a gente falar, então o Estado tem que ter poder de intervir. Um outro exemplo que aconteceu em 2020. Eu não sabia desse caso. Quando eu tuitei sobre, teve até gente falando, mas eu não vi você ficando escandalizado nesse negócio aqui. Claro que eu não vi. eu não sou um ser onisciente. Ok? Em 2020, uma mãe perdeu a guarda de uma filha, ok? Porque ela passou por um ritual de iniciação do candomblé, onde ela raspava a cabeça. E a avó, que é evangélica, inventou que estava acontecendo assédio, abuso sexual, etc. Foi feito o exame de corpo de delito, um monte de coisa, foi constatado que não tinha nada.
A guria falou, mano, não tem nada. E a mãe perdeu a guarda. Então, assim, já tem histórico de Estado se metendo em religião, se metendo em práticas de fé. E como é que abuso acontece? Como é que abuso de poder acontece? Vamos fazer uma analogia aqui. Um relacionamento com violência doméstica. Ele não começa com um socão na cara no primeiro encontro. Ele começa com o poder sendo abusado ao longo do tempo até a pessoa ir se acostumando, achando aquilo normal, aceitando, ficando mais presa e mais amarrada, não tendo o que fazer. Abuso do Estado é a mesma coisa. Esse caso dessa menina que a mãe perdeu a guarda é um precedente legal. Esse caso do pastor Mirim é um precedente legal, que pode abrir várias outras coisas. E por mais que você não goste dele, o ponto é que, para você argumentar que o Estado tem o poder de intervir nesse caso e deveria fazer isso, você tem que argumentar 5 coisas, que as pessoas não percebem que são presunções ou consequências lógicas do que elas estão falando. Primeiro, o Estado deve ter autoridade para distinguir, numa prática religiosa, o que é mentira e o que é verdade. Então isso significa que vai ter que ter um órgão, uma agência de regulação, ministério, secretaria estatal, não sei, que vai olhar para religiões e falar, isso aqui tá fora da prática dela, isso aqui tá dentro da prática dela. Você consegue imaginar como isso vai ser abusado? Porque se você não consegue imaginar como isso vai ser abusado, cara, eu tenho uma inveja saudável da bondade e pureza do seu coração. Porque isso vai terminar na mão de algum político bandido de alguma forma. Você sabe disso. Ok? Segundo, o Estado tem que ter autoridade para punir aquilo que ele acha que está fora de uma prática religiosa. Porque se você tem autoridade para regular, verificar, dizer o que é, o que não é, mas você não tem autoridade para punir, você tem autoridade para reclamar, que não serve para nada, você vai ter que punir. Então, um político, um grupo de políticos, porque no fim das contas vão ser políticos, vão ter poder de punir quem eles acham que está praticando a religião deles errado. Terceiro, como você vai ter um órgão de fiscalização, ele não pode fazer tudo o tempo todo. Pensa a polícia. A polícia tem que proteger, tem que patrulhar, tem que fazer investigações, tem que fazer os seus processos administrativos, tem que fazer várias funções diferentes, e cabe ao comando da polícia, ao governador, o que for, decidir o que é prioridade. A gente não tem recurso para tudo. Então, esse grupo político que vai controlar esse grupo de fiscalização de fé vai poder falar assim, nós vamos priorizar quem? Ele não pode ir atrás de tudo. Nós vamos atrás do que primeiro? E como? Quarto, não tem como eu saber a linha do erro. Porque se eu tenho uma legislação clara que eu sei onde eu estou errado, eu posso prever o que fazer. Então, o espaço para abuso é muito pequeno, o espaço para intimidação é muito pequeno. Exemplo, homicídio. Definição de homicídio é clara. Eu duvido alguém falar assim, não, mas peraí, eu não entendi. Eu não estava esclarecido para mim que dar uma facada no pescoço dele, propiciando a morte dele, poderia ser considerado homicídio. Eu achei que seria uma cirurgia inovadora. Não. Agora, qual é a linha de... Porque você pode falar, não, mas é estelionato, é roubo, as pessoas estão sendo prejudicadas, mesmo que você ache isso. Tá. Você tem um caso extremo nesse caso. Agora, qual que é o caso da linha? O caso em que metade acha que sim, metade acha que não. Porque eu posso fazer todo tipo de argumento. E eu tô acostumado a trollar esse tipo de argumento aqui por fins educativos. Tipo, não, mas é porque tem gente dando dinheiro e tudo mais. Tá, beleza. Então, digamos, e eu não tô tentando ofender a fé de ninguém aqui, se eu der um exemplo ruim, desculpa, ok? Agora, então, a pessoa foi lá no terreiro, fez uma oferenda e tudo mais e não aconteceu o que ela queria. É crime? Não, mas é que o valor foi pequeno. Foi só uma oferenda pequena. Então qual que é o valor? Ou tem que ter um valor? Porque, por exemplo, minha família tem um lado espírita. Tem um pessoal que é espírita. E quando teve um falecimento na minha família, teve um centro espírita que eles iam, que mandou uma mensagem que entrou em contato com essa pessoa e que ele tinha falado XYZ. E foi mandado o texto pra gente, e todo mundo da família olhou e falou: eu nunca falaria isso. Assim, pode ser, né,
que uma vez em outra dimensão, né, um esclarecimento maior, a pessoa mudou. Mas não é ele. Não tem nenhum valor financeiro envolvido. Mas isso pode ser usado para... Isso pode causar transtornos, isso pode causar emoções, isso pode causar sofrimento nas pessoas. Isso pode ser usado para influenciar as pessoas. Será que isso cai? Se for certo, se for errado? Eu não sei. Então, quem está praticando a fé não tem como saber o que está certo, o que está errado, o que está fora da linha, o que não está. E aí? A gente vai viver assim? Na mercê de algum grupo político decidir isso? E quinto, abuso de poder não tem ombro, cara. Deixa eu usar um exemplo, talvez um dos mais inesperados do canal aqui. O Chavoso da USP, que eu não tenho nenhum motivo pra gostar dele, até onde eu entendo ele me fuzilaria se ele pudesse. Eu posso estar errado, mas até onde eu entendo seria esse o caso. O cara criticou o ex-prefeito de Guarulhos, não sei pelo quê, não sei o que aconteceu. O fato é que foi condenado a pagar 20 mil reais de multa pro prefeito. E assim, mesmo que a crítica tivesse sido errada, qualquer cidadão devia ter o direito de falar o que quiser de um político. Mas né, ficaram defendendo aí, porque é pra proteger a democracia, não, porque o ataque à honra, porque não sei o que, porque é fake news. Agora alguém de esquerda tomou. Uma vez que o poder é estabelecido, uma vez que o precedente é estabelecido, uma vez que isso se torna normal, isso vai ser usado, cara. Não defenda pro Estado um poder que você não gostaria de ver na mão do seu inimigo. Porque existe gente que te odeia, que te despreza, que acabaria com você se pudesse. Se você olha um poder do Estado e pensa assim, eu não gostaria que ele tivesse, não defenda esse poder existir, porque uma hora ele vai estar no governo. E poder tende a atrair as piores pessoas disponíveis na sociedade. E ele tende a se concentrar cada vez mais na mão de poucos. Será que é uma boa ideia mesmo a gente ter basicamente uma polícia da fé regulamentando o que vai acontecer aqui ou não? E aí tem várias coisas que as pessoas falam de mas o caso foi isso, aquilo, que na verdade é outra coisa. Não tem como separar esse caso do exercício da fé dele. Por mais que você ache que assim, tem picaretagem lá e tudo mais. E eu acho que, no absoluto mínimo, é uma pregação muito ruim, que é vexatória pra igreja, que eu vi igrejas e pastores que foram prejudicados por isso, que falaram, cara, eu perdi gente por causa disso. Ele falou, eu acho que não tem nada de bom do que eu vi trabalhando. Pode ser que tenha outras coisas ali que eu não tô sabendo, não sei. Ok? Agora, mesmo que você ache isso, não tem como separar isso de um exercício de fé. Não dá, ok? Ao caso específico. Como eu falei, ele tem 15 anos e o que saiu, o que está publicado, porque a gente não tem acesso à decisão completa porque ela é sigilosa, porque tem um menor envolvido, é que ele estava recebendo ameaças graves, extremamente críveis, o que é normal, falando de experiência. Se eu abrir o meu Twitter agora, tem 10 pessoas discutindo sobre como eles adorariam me matar de formas diferentes. É o meu dia a dia. Okay? Quando você está na internet falando coisas que vão influenciar pessoas e tudo mais, isso vai acontecer, especialmente quando você é famoso, especialmente quando você cresce mais, especialmente quando você faz alguma coisa controversa. É normal. Não é normal, é comum, ok? E os pais ficaram assustados com isso, fizeram BO, foram pra polícia, foram pra um monte de coisa. E isso gerou uma série de decisões, determinações que a gente não sabe exatamente se foi o Estado que foi lá e carcou, se foi não sei o que, se foi de comum acordo. Ok? Inclusive existe uma tese que eu acho razoável, eu não sei se é ou se não é, mas eu acho que ela merece estar na mesa, de que os pais usaram essa situação pra cortar todos os negócios e falar, chega de troço aqui, e meio que jogar a culpa pro Estado, ou falar assim, não foi a gente que cortou ele, não fiquem putos, não sei. Eu não tô dizendo que foi, eu não tô dizendo que não foi, estou também dizendo que essa tese merece estar ali na mesa no meio da discussão, tá? Ok? E ele está proibido de fazer cultos, foram cancelados todos os cultos, ele não pode mais ter acesso às suas redes sociais, de novo, como eu falei na abertura, ele não pode postar uma foto de um bolo. Não é que ele não pode postar pregações dele, ou promessas, etc, fazer lá... Cara, se ele postar uma foto de Minecraft, ele vai de vala aqui, pelo que eu entendi, ok? E se eu tiver errado na minha interpretação, alguém, por favor, me avise. E terceiro,
Ele tem que voltar pra escola presencial porque ele tá fazendo remoto e tudo mais. Agora, outras coisas também que os jornais mais sérios estavam reportando é que, assim, o pai dele... Eu vi em algum lugar que o pai dele era pastor. Não consegui confirmar isso, tá? Mas não sei. Se alguém tem essa informação, por favor, me ajude. Mas o pai dele já queria que ele voltasse pra aula e já não tava achando legal essas pregações. Então não é como se a família fosse uma vítima. Assim, uau! 100%, ok? Tem que ter algum nível de... Algum nível aqui de eles concordaram. Eu só não sei qual é. Que é plenamente do jeito dos pais dele virar pro moleque e falar, mano, deu, ok? Isso eu tô ok. Agora, estado intervindo? Não. Mas a decisão foi essa, ele não vai ter mais esses acessos, e algumas pessoas falaram, não, mas é porque é por causa das ameaças e tudo mais, não tem nada a ver com o exercício de fé dele. Ele tá sendo ameaçado por jogar Minecraft. Ele tá sendo ameaçado por causa das pregações dele. Não tem como separar, ok? Tem pessoas fazendo vários argumentos, várias tentativas de defesa que eu vi ao longo do último dia. E vamos lá. Ah, mas é que ele tá prometendo curas. Tá, tem um vídeo lá dele que é super polêmico no negócio da leucemia que diz que ele rasga um laudo. Tem outras pessoas falando que na verdade ele só escreveu um negócio e rasgou. Eu não sei. Ok. A gente não sabe exatamente todos os dados do que aconteceu ali. Mas digamos. É uma prática religiosa. Ah, mas eu acho que é picareta... É uma prática religiosa. A gente vai dar poder pro Estado de falar essa pode e essa não pode? Porque ou a gente vai fazer isso com certos grupos em casos específicos, e aí você vai tentar me convencer que o Estado não vai abusar desse poder, ou a gente vai ter o quê? A Polícia Federal estourando terreiro de Umbanda pra falar assim, tá, mas e aí, ó, vocês prometeram separar esses casal aqui e unir esses casal aqui, liga pra todo mundo aí. Quero ver. Liga pra todo mundo aí, quero ver se foi mesmo. Vai ser isso? Vamos entrar agora em casa espírita e falar, prova que vocês estão contatando o cara aqui mesmo. Pergunta qual que era a senha do negócio aí. Pergunta qual que era o... É isso? Porque você fala, não, mas Rafael, é só um caso específico. Não, é estabelecido um precedente. Está dizendo que o Estado tem autoridade para isso. Você não pode escolher alguns casos e não outros. Okay. Não é assim que funciona. Mas ele tá enganando as pessoas e pedindo dinheiro. Todo mundo que foi no culto foi porque quis. Não é imposto que você é obrigado a pagar, não é um assalto. Pessoas têm aquela fé, confiaram na mensagem dele e escolheram participar daquilo. Você pode ter várias críticas, você pode tentar educar, você pode tentar expor. E eu acho que você deveria, inclusive, se essa é a sua crítica, eu acho que você deveria ir nisso de educar o público, que é o que eu quero argumentar lá no fim de o que a gente deveria fazer. Mas ninguém foi obrigado a nada. É o exercício de fé delas. Ah, mas alguém tinha que parar com isso aí porque é ridículo e se foi assim, dane-se. Qual que é a diferença disso e a economia a gente vê depois? Qual que é a diferença disso e os fins justificam os meios? Só porque você tem um problema não quer dizer que você pode criar um outro maior pra falar que vamos fazer isso aqui. Sabe, educação agora não voltou ainda nos níveis pré-pandemia. Ah, mas a escola a gente vê depois, as escolas a gente abre depois. A gente tem que só fechar isso agora, vamos se desesperar, blau, e fazer isso aqui, e é isso aí mesmo. Entende o ponto? E isso fala muito sobre que muitas vezes as pessoas não conseguem ver 2 passos na frente em termos de consequências, e tudo bem, o público tem que ser educado sobre isso. Eu acho que o meu trabalho é isso no fim das contas, mas... Ah, mas ele nem deveria ser pastor. Brother, meu irmão em Cristo, tamo junto no propósito. Eu acho que, assim, eu não consigo ler Timóteo e concordar com isso aqui, dele pregando isso aqui. Eu não consigo. Não dá. Pode ser que eu não tô entendendo muito ainda, porque eu tô convertido há 2 anos e pouquinho, ainda tenho muito estudar. Beleza. Agora sim, eu acho que tá completamente errado esse moleque ser pastor. Eu acho que isso está sendo deletério pra igreja. De várias formas diferentes. Quer dizer que eu quero que algum estado apareça e fale quem que vai ser pastor ou não? Vamos separar as coisas, brother. Sabe? Ah, mas ele tá sendo abusado, usado pelos outros, pelos pais, pastores... O pai falou na entrevista que já queria que ele voltasse pra escola e já queria cancelar esse troço aí. Ah, não, mas o pai só tava mentindo. Puta, bicho, aí eu não sei. Aí, não sei, entendeu? Mas tem esse ponto. Agora, não, mas porque os pastores e tudo mais, cara, é a gestão da igreja dele. Então o Estado vai poder interferir na gestão de igreja e como eles gerem o trabalho de menores ali dentro. Tá, então o que exatamente um menor pode ou não fazer numa igreja e qual agência governamental liderada por qual político corrupto vai dizer isso?
Você entende o problema? Porque você pode falar assim, não, mas é que eu acho que tem práticas de igrejas, como não sei o que eu discordo e tudo mais. Tá, eu também. Tamo unidos no propósito, irmão. Beleza. Nós vamos fazer o que sobre isso? Tentar criar igrejas melhores, educar as pessoas, expor e tudo mais? Ou nós vamos falar assim, não, ó, o Congresso vai resolver. O mesmo Congresso que hoje ou ontem, acho que ontem, alguma coisa assim, hoje não porque hoje é dia de trabalho, os caras não trabalham, mas tava regulando a quantidade de chocolate para ele poder dizer que é chocolate amargo. É isso, porque não tem outra alternativa. Não, é que eu acho que eu gostaria que pessoas de bom senso e preocupação genuína com os outros e alma pura entrassem com o poder do Estado e fizessem isso pelo bem do... Ah, mas é um trabalho. Então ele criou uma criança trabalhando, a criança não pode trabalhar, blau. Ele tá trabalhando como o quê? Pregar. Ok, então o Estado tem o poder de dizer quem pode pregar ou não. E o que é uma pregação? Não, porque ele tá ali na igreja e tal, falando as coisas e tudo mais, tá. E então ele não pode, tá? Então não pode dizer que ele é pastor. Tá, e se a gente falar que... A gente não fala que ele é pastor, mas ele vai lá e dá um testemunho e fala uma palavra para as pessoas seguirem. Pode? Pode ou não pode? Qual é a linha? Aonde que eu cometi um crime? Qual é a diferença entre um adolescente ir lá e dar um testemunho, alguma coisa, e falar, sigam isso, porque não sei o quê, e ele pregar? Aonde que é cadeia e aonde que é o exercício legítimo da religião, e qual político bandido vai decidir isso? Você entende o problema? Ah, mas ele recebeu ameaças. Uma mulher vai na delegacia da mulher e fala, ó, estou sendo seguida, ameaçada, etc. por esse cara. O delegado olha pra ela e fala, tá, mas olha o jeito que você tá se vestindo aí também, ó, o teu Instagram aqui, só foto da tua bunda, entendeu? Aí você vai no teu trabalho lá, fica conversando com todo mundo. Você já cogitou fechar teu Instagram e parar de trabalhar? A gente sabe que isso não é sério. A gente sabe que isso seria uma resposta em que você pediria a demissão desse delegado, certo? Então, mas ele tá sendo ameaçado. Olha só, que surpresa. Alguém faz uma pregação e isso tem consequências. Não é como se tivesse sido previsto, mas a resposta não seria ir atrás de quem tá ameaçando? E como que proibir ele de ter redes sociais e de pregar é a resposta correta? Mesmo que você ache que ele tá fazendo coisas erradas. Olha o precedente aqui, brother. É isso que nós vamos fazer agora? Tipo, ter o Frei lá fazendo missa de madrugada e tudo mais, então quer dizer que se os comunistas ameaçarem ele de morte o suficiente, tem que derrubar a live? É isso? Digamos, alguém no candomblé fica famoso pra caramba, faz live e tudo mais, aí vai um bando de evangélico, ameaça o cara, a justiça vai falar, mano, não vamos ter jeito não. Vai ter que cancelar esse negócio aí, você fecha teu Instagram e tamo resolvido. É isso. Mas é porque ele é menor. Não é, quer ver? E se ele emancipar? Ele pode. Seria exótico. Mas ele pode emancipar, tá bom. O Conselho Tutelar perdeu a jurisdição, acabou. Você retira todas as suas opiniões sobre o Estado deveria intervir nisso? Não, né? Então. E outra coisa também é que assim, um juiz pode falar, ele é menor, aqui, ó, vou pegar aqui, ó, minha caneta e escrever aqui no papel. Foda-se. Não gostou? Contrata um advogado aí, paga uns 10, 20 mil reais. Leva pra segunda, terceira instância, até o STF, fica aí uns 10 anos esperando isso, e torce pra decidirem que eu tô errado. Mas aqui tem que ser menor. Não. Eu aqui como juiz estou caneteando, porque eu tenho minha caneta mágica de juiz. Se você discordar, o máximo do que pode acontecer comigo é eu ser aposentado compulsoriamente. E eu tô dizendo aqui que ignora-se, né, o precedente de que ele é jovem, de que ele é menor. E eu acho que essa prática aqui desse cara aqui tá irregular e a justiça vai lá e vai prender o cara, vai proibir ele, vai derrubar as redes sociais dele e tudo mais. Você não gostou? Tem 20 mil reais na conta aí? Faz o pixão pro teu advogado. Espera 10 anos até o STF decidir e nós vamos ver. Porque você sabe que o Brasil hoje é assim. Mas é só nesse caso. Vai na frente de um espelho. Se encara. Olha e fala assim. Estamos fazendo uma coisa excepcional e políticos, nem juízes, nem pessoas de religiões que eu não gosto, não vão usar isso de alguma forma para abusar poder. É só nesse caso.
E tenta não dar risada da sua própria cara. Agora, voltando para um negócio que eu falei lá no começo, sobre eu ser hipnotista, eu fiz isso por bastante tempo, foi divertido até, mas uma das coisas que me fez largar foi... Cara, teve um evento onde, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente um grupo de religiosos indiretamente me convidou pra... Você não quer ir lá ajudar a gente a fraudar uns negócios, passar um migué no pessoal? E eu fiquei tipo... Sabe aquelas seances de manifestar poderes e ectoplasma e não sei o que, do século XIX? É tudo truque de mágica. Eu tenho livros que descrevem isso. Inclusive, mesmo depois que eu aposentei como mágico, um dos motivos de eu não ter vendido ou me desfeito dos meus livros ou passado eles pra frente é que eu não sei onde eles vão acabar. Eu tenho uns livros, uns negócios meio perigosos. Sabe, eu tenho uns negócios que você olha assim e fala, cara, isso aqui dava pra fundar umas 2 igrejas de picareta, velho. Nossa senhora, dava pra ir longe. Existe isso. E eu estudei isso também, eu acompanhava bastante disso pra ver, às vezes até ideia de truque, fala, não, eu posso usar isso aqui, mas num outro setting completamente mecânico diferente, fala, gente, isso é um truque. Tem um mágico que eu adoro. Nossa, cara. Que puta cara genial. Darren Brown, britânico. É um mentalista trevoso, bicho. Você vê os negócios dele. Porque ele não faz mágica tipo de truque, tipo, essa era a sua carta. Ele era tipo. Ele faz uns negócios tipo. Eu vou fazer todos vocês pensarem na mesma sequência de 19 números. E todos vocês vão escrever isso ao mesmo tempo. E a propósito, esse é o número que tá no ingresso de vocês e vocês não perceberam. E tá na entrada do show, e tá na saída, tá no não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a propósito. Eu consigo acertar o signo de vocês e a data de nascimento só de olhar pra sua cara. Levantam aí, tal. Levantam aí, tal. A propósito, isso. A propósito, você ganhou uma casa na França com uma porta vermelha e um gato chamado Margarete, né? Fazer uns negócios assim. Tipo, se esse cara quisesse se vender de fraude, ele se vendia. Isso existe no mundo da mágica, de como fazer esse tipo de coisa, são truques. E ele sempre apresentava com... Galera, isso é só um truque, ok? Mas tem canalha que apresenta isso como um show real. Teve um negócio que ele fazia, que é um dos melhores atos dentro de mentalismo, que é o ato do oráculo. Isso é fantástico. Você escreve uma pergunta, um envelope no papel, fecha, joga dentro de um potão ali. Ele vai lá, tira qual é. Não tá marcado, tem tipo só suas iniciais, ou sua data de nascimento, alguma coisa assim. E a partir daquilo, ele sem abrir o envelope, adivinha quem você é, teu histórico, e responde a pergunta. E ele falou, isso aqui é um ato. Isso aqui é completamente caô, ok? Mas ele fazia 100% como se fosse uma manifestação religiosa de... Ele falava, isso aqui... Pra todo lado tem gente abusando disso pra se aproveitar das pessoas. E ele fez um show disso, fez uma puta tour pela Inglaterra e vários outros lugares, e o mundo inteiro viu esse show, e tá aí. E quando as pessoas olham isso, elas falam, ah, tá, eu posso não saber como é que faz, mas é um truque. Ah, eduque o público. Eduquem o público sobre... como funcionam esses golpes, sobre como as pessoas se aproveitam, sobre... Sabe aquele negócio de, eu cresci a perna do cara e tudo mais? Aí ele mostra como fazer. Ah, não, porque a pessoa estava desbalanceada, porque ela tem mais coisas que... E a gente cresceu a perna dela, e o poder... É mentira. Ah, mas a cirurgia não sei o que, espiritual, onde a gente tirou o não sei o que, e o cara sai com um negócio de carne não sei o que. Eu tenho um livro que explica como fazer isso. Sabe, o público precisa ser educado. Não só em como essas fraudes funcionam, mas também na fé. É um pouco interessante que você tem evangélicos que não estavam sabendo argumentar se esse cara deveria ser pastor ou não. Peraí. Ou você não sabe por que é esses negócios de curas e... Tipo, você sabe a argumentação, a história e tudo mais, essas coisas e tudo mais, ou você só tá lá, tipo... Tá, ok. Vamos estudar... Isso. O jeito de você resolver isso aqui não é proibindo esse ou aquele cara, mas pode proibir o pastor Mirim. Eu aposto 10 kg de pipoca feita que tem 2 caras fazendo isso exatamente agora, não mais que 10 km de você. Porque tem demanda. Porque o pessoal cai.
Porque existe uma fraqueza humana e existe uma demanda humana por respostas, por conexão. Existe a ignorância, existe a vulnerabilidade de uma pessoa no momento. E vai ter algum filho de uma puta que vai se aproveitar disso. E não me venha achar que o Estado, que não consegue tirar maconha e prostituição de dentro da cadeia, o Estado que não consegue detectar, que não consegue ou não quer, né? Detectar dinheiro roubado de político. Declara teu carreado, declara uma pensão alimentícia errada aí pra você ver. Agora não consegue detectar nem o dinheiro de político roubado, né? O Estado que não consegue botar saneamento básico no Brasil. Você acha que eles vão além de não conseguir fazer isso tudo, tirar o dinheiro pra criar uma polícia, um grupo que vai fiscalizar e se fazer isso direito? Não vai. O fato teológico, inclusive, é que o ser humano é falho, é vulnerável. Você pode ser muito inteligente em algumas coisas e um absoluto imbecil em outras. E é por isso que existe a figura da liderança. Uma delas sendo um pastor. É uma liderança teológica, uma liderança religiosa. Você tem outras lideranças na sociedade. Hein? E é papel delas, por definição de ser uma liderança, no seu nicho, na sua especialidade, no seu conhecimento, olhar e falar: o que eu posso dar de contribuição, de orientar e de educar as pessoas? É o que eu tô tentando fazer nesse vídeo aqui. O que eu posso educar as pessoas para que elas entendam e errem menos? Porque assim a gente vai continuar errando. Não vai ser perfeito. Teve um cara que tentou fazer isso, por isso que hoje é o CPEG. Cabe a gente educar as pessoas em o que é um exercício correto de fé, quem deveria ser um pastor, como é que é uma boa pregação, como é que por que isso aqui existe, por que a gente acredita nesse tipo de modo, como é que é isso aqui, o que deveria ser feito, como é que são bons exemplos. Cabe aos pastores do Brasil sempre, e eu acho que isso aqui chama eles ainda mais, a serem bons exemplos. Porque uma das merdas disso aqui é que isso vira uma caricatura. As pessoas começam a achar que crente é isso. E tem muita gente que acha isso. Eu achava isso antes de eu me converter. Eu fui me aproximando ao longo do tempo, né? Como diz o Oscar Wilde, primeiro muito devagar, depois muito rápido. Cabe aos pastores falar como é que eu vou educar as pessoas que vêm na minha igreja sobre isso, como é que eu vou mostrar um bom exemplo, como é que eu vou manifestar isso para as outras pessoas, especialmente para quem não é da minha religião, especialmente para quem odeia a minha religião, de que não importa o quanto você discorde de mim, isso aqui é uma coisa boa, nós estamos fazendo isso. Eu sei que você pode ter outras críticas, mas tá aqui um bom exemplo para você ter de contraste. Esse é o papel de lideranças. E quando a gente chama o Estado para resolver isso, nós emburrecemos como sociedade. Nós criamos uma sociedade de crianças. Eu sei que muitas pessoas que chegaram nesse vídeo até esse ponto aqui vão falar assim: não, mas Rafael, você tá dizendo que então nós temos que aprender cientificamente, teologicamente, eticamente, moralmente e ser pessoas melhores em educar os outros para eles não cometerem erros. Pô, cara, isso é muito difícil. Então nós vamos colocar na mão de político? Porque essas são as duas alternativas. Ou você vai aprender a cuidar da sua vida melhor e se você quer um mundo bonito, melhor, você não é obrigado, mas se você quer, você assume que você pode ter um papel de liderança, seja para milhões, seja para 3 pessoas perto de você, de tentar melhorar a vida delas. Ou você faz isso, ou a gente vai fazer o quê? Tipo, qual que é o plano? Sempre vai ter lobos e predadores na sociedade. Sempre vai ter. É a natureza das coisas, ok? E geralmente esses lobos e predadores vão se concentrar no governo ainda mais. Os melhores vão estar lá, entendeu? O bandido pequeno, ele tá roubando na rua. O bandido grande, ele tá com alguma agência reguladora mandando num setor inteiro e roubando milhões disso aí. A gente pode ou evoluir nós mesmos e ser lideranças, protetores, educadores para os outros e tentar fazer um mundo melhor, ou achar que é o Estado que vai fazer isso. E se a gente achar que é o Estado que vai fazer isso, o que a gente está dizendo para as pessoas? Você não precisa estudar, você não precisa melhorar, você não precisa refletir, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa pensar sobre teologia, você não precisa pensar sobre o que é certo e o que é errado. Você pode desligar o seu cérebro e confiar que quando o político falou, é isso mesmo. E aí o que vai acontecer? Olhe para o Brasil hoje.
é um país de crianças. O Brasil hoje é um país de crianças. Pessoas que não entendem responsabilidade. Pessoas que esperam coisas de graça do nada e tudo mais. Pessoas que não entendem causa e consequência. Pessoas que não entendem pensar 2 passos na frente de uma decisão. Pessoas que estão tentando tirar vantagem, tentando ser espertinho, achando que não vai dar nada. Pessoas que não estão acostumadas com dificuldades, com ter força de vontade para superar as coisas, elas acham que tem que ser tudo resolvido na hora. E tem vários problemas que levaram a gente a ser isso. Várias coisas. Agora, na minha opinião, o principal fator que levou a isso é o fato de que as pessoas hoje são tratadas como crianças. Ah, tem uma pregação errada, torta pra caramba de um pastor e tudo mais. Não, então vamos ter que expor isso aqui, discutir, fazer um negócio e as pessoas prenderem. Não. Vou chamar o Estado. Aí ele vai dizer pra gente o que é certo. E a gente sempre faz isso. Aí vira um bando de criança que não consegue nem fazer um arroz sozinho, sem perguntar pra um político quanto de água que tem que colocar, ou se tem que lavar antes ou não. Por esse vídeo é isso.